e começar a cantar esse hino. Esse é meu dia, oh Jesus, irei pro céu, eu exaltarei pra sempre, pois salvou o herdeiro céu. Ele me abriu a porta, eu fiz lá um pouco parado, mas eu passei a tomar-se de mim esta igreja. Oh, glória! Não somos saudar o louvor. Isso é coisa gloriosa. Isso é coisa dos santos. Amém! Aleluia! Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Esse louvor fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa graça que abundou, que nos permitiu estar aqui nesta noite. Irmão Jair, com oportunidade de estar fazendo a leitura introdutória nessa noite. Graça e paz por Deus. Estamos aqui na Assembleia de Deus em Nova Brasília. Pastor Renan Gilberto, irmão Jair, diácono da Casa do Senhor, estará fazendo a leitura oficial deste culto. Quer cumprimentar a amada igreja com a paz sobre todos. Amém. Com a fé de Pedro e a palavra do Senhor. João 14, no primeiro versículo, a igreja pode no segundo versículo, no internado, tá? Ele fala assim: não se turbe os vossos corações, creio em Deus, creio também em mim. A igreja. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, pois eu vou preparar o lugar. E se eu for preparar o lugar, levarei, e se eu for preparar o lugar, verei outras vezes, levarei para mim, mesmo onde eu estiver, e sejais vós também. Senhor, não sabemos para onde vós, como poderei saber o caminho? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conheceis a mim, também conheceis meu Pai. E tu dizes que agora conheceis ou tens visto isso. Amém? Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que eu faço. Amém? E aí? Vamos orar? Nosso Deus, nós glorificamos teu Pai querido, essa oportunidade, Senhor, o louvor de vontade que tu aqui nessa noite, Senhor, a comunhão que está estabelecendo no teu povo, nós glorificamos cada vez que você presente, opera a bênção desse culto, do louvor, a palavra, nós possamos ter o culto dessa noite, Senhor. Assim nós viramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo, o ano que o Rei morreu, Senhor, ele me apareceu, eu vi a sua glória, assentado sobre o trono, seu cetro enche
poderia te oferecer tudo que tu és. Tudo que eu derramo aos teus pés. Não importa
estará orando pelo nosso preletor desta noite, pastor Márcio. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vou estar sobre os pés por dentro, recebendo nosso pregador. Eu creio que todos aqui receberam, né, sua porção. Deus tem falado através das músicas, agora também vai falar através da palavra. Cada um fica firme, ligado nos céus, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí está teu servo, já tem tuas mãos, agora usa ele como teu usado. Assim, ó Pai, eu peço pedir que te oramos, é no nome santo de Jesus, amém e amém. Salve a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando ao Senhor Jesus. Quero aqui, irmãos, dar aqui a minha gratidão ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Glorificar a Deus em forma de gratidão pela vida dos nossos amados pastores, obreiros, pregadores da santa palavra do Senhor. Ele que tem ministrado a palavra do Senhor. Gratidão ao Senhor por cada um que assim tem sido usado pela mão do Senhor. Dizer entre os pregadores, sem demagogia, que eu sou o menor entre os irmãos, aprendendo com os nossos amados irmãos, aos instrumentistas, a igreja amada do Senhor, que nos ouve nessa noite, a noiva do Cordeiro, que em Cristo Jesus vos abençoe a todos que vieram a este lugar, reunindo, congregando, para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Quem veio adorar a Jesus nessa noite? Ele está presente neste lugar. A presença do Espírito Santo é notória, irmãos, através dos louvores que já foram entoados ao Senhor. É bem verdade, irmãos, que quando nós adentramos por essas portas, não entramos para cumprir uma simples tabela como alguém que se titula cristão. Mas quando nós adentramos por essas portas, nós sabemos como igreja que estamos em guerra, que estamos em batalha, aleluia, mas o Todo-Poderoso, Ele peleja por cada um de nós. Quem veio adorar ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, e nessa noite, é noite, aleluia, para alguns que estão enfrentando algumas crises, crise ela seja conjugal, crise ela seja no trabalho, crise seja ela de enfermidade, aleluia, existe dias bons, existe dias maus, mas em todas elas Deus está presente. Eu vou repetir, aleluia, para aqueles que estão me ouvindo nessa noite: existe dias bons, existe dias maus, mas em todas Deus está presente. Quem veio adorar ao Senhor, quem veio adorar ao Senhor, então é noite que para alguns, aleluia, Deus vai entregar a vitória, mas é bem verdade que para alguns pode prolongar mais alguns dias, mas na onipresença de Deus, aleluia, Deus é Deus de ontem, é Deus de hoje, é Deus de eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aleluia. Ele está aqui nessa noite. Quem veio adorar ao Senhor, quem pode liberar nessa noite uma adoração profética, adore a Ele nessa noite. Ai, choquelevar a sai. Nós viemos adorar ao Senhor Jesus, independente, aleluia, de milagre ou não, mas nós viemos adorar ao Senhor. A Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adorarão a Ele em espírito e em verdade, e debaixo da bênção
Deus. Livro de Jó, irmãos, sentado como estão, nós iremos tomar aqui o texto no capítulo 1 do livro de Jó. Quantos que me ouvem, diga amém. Amém. Capítulo 1. A epígrafe do texto diz: a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Os irmãos se encontraram, amém? Amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 juntas. Era também muitíssimo a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Eu quero ler o versículo 1 como base da ministração da palavra de Deus. O versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E gentilmente pedindo à igreja para pregar juntamente comigo, a ler o versículo 1 em voz de coro nessa noite. No 3, 1, 2, 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Gênesis, que a terra ela era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre a face das águas. A Bíblia diz que Deus ele vai criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, criando o homem como imagem e semelhança de Deus. Deus ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Todos nós que estamos aqui, irmãos, como alguém regenerado em Cristo Jesus, imagem e semelhança do Deus vivo. Deus ele nos criou, aleluia, para um objetivo. Qual é? Servir a Ele em espírito e em verdade. Porque lá no mundo nós éramos como terra seca, como alguém que não tinha parecer e nem formosura, mas o fôlego de Deus soprou em nossas narinas e nos deu vida, aleluia, e vida com abundância. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve e adore ao Senhor. Nós viemos a este lugar com um objetivo. Qual é? Aleluia, a promessa a qual Jesus Cristo ele nos fez, aleluia, foi preparar morada, aleluia, para onde ele estiver nós estarmos também.
seja o nome do Senhor. Nós, irmãos, estamos neste lugar. Estamos diante de um texto a qual nós estudamos, buscamos orientação da parte do Senhor. E Deus nos deu o livro de Jó para estar falando nessa noite. A Bíblia diz, irmãos, que no versículo 1, aleluia, Jó, ele era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. A Bíblia diz que no livro do profeta Samuel, Deus ele vai dizer para o profeta Samuel: até quando terás dó de Saul? Não tem visto que eu tenho um rejeitado? Eu tenho alguém, um homem segundo o coração de Deus. E eu tirei aqui, irmãos, no livro de Salmos, de número 37, se os irmãos puderem colocar aqui no Data Show, o versículo 23, 24 e 25, tendo aqui já o versículo 1: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. O livro de Jó, irmãos, é um dos livros poéticos, e que tem a tipologia de Cristo, do sofrimento de Cristo. E é bem verdade, se os irmãos forem ler o livro de Jó, os irmãos vão chorar, os irmãos vão se entristecer, aleluia. Mas Jó, ele era um homem a qual ele era cercado de bens, e a Bíblia diz que Jó, em frações de segundo, ele vai perder bens, ele vai perder família, ele vai ser cometido por enfermidade. Mas os irmãos também vão ler que Jó, em meio à escassez de tudo que estava perdendo, ele vai rasgar as suas vestes, ele vai se humilhar perante as onipotentes mãos do Todo-Poderoso, dizendo: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Jó, ele rasga o seu manto. Jó, ele se prostra diante do Todo-Poderoso e adora, aleluia, porque ele sabe, aleluia, que ele, aleluia, do pó ele veio e do pó ele voltará. Nós entramos aqui nessa noite, irmãos, e nós somos homens e mulheres limitados, sofremos, aleluia, carnalmente, humanamente, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas, crendo como criatura e Deus o Criador, aleluia, tendo a nossa convicção, a certeza, aleluia, de quem nós somos, filho de Deus, a qual Deus tem cuidado das nossas vidas todos os dias até a consumação do século. E nessa noite, irmãos, eu não sei como que você entrou por essas portas, se está passando por algumas crises na sua vida, seja crise conjugal, seja crise financeira, seja crise, aleluia, de alguma enfermidade. Mas se você que está aqui me ouvindo nessa noite, abrir o seu coração, aleluia, ser alguém regenerado em Cristo Jesus, a mão do Senhor vai alcançar a sua necessidade nessa noite. A mão do Senhor vai te conduzir nessa noite. A Bíblia diz, irmãos, aqui, aleluia, que Jó, ele não entendia o que estava acontecendo com ele, porque simplesmente no mundo espiritual
Aleluia. Deus estava, aleluia, em um processo. Deus estava, aleluia, em uma batalha, em uma guerra. Porque ele disse para Satanás: Satanás, da onde tu vens? Satanás vai dizer: de rodear e passear a terra. Deus vai dizer: tem visto o meu servo Jó? E Satanás, ele vai dizer simplesmente: Jó, aleluia, ele está na tua presença porque ele é cercado de bens, ele é cercado de família, ele é cercado de uma boa saúde. Aleluia. Mas Deus, irmãos, estava com Jó. Deus está conosco. Aleluia. Deus, ele está conosco. Eu não sei qual é o processo, não sei qual é a crise, mas Deus está conosco. A Bíblia diz: se nós crermos de todo o nosso coração, nós veremos a glória de Deus. Aleluia. Você que está aqui nessa noite, aleluia, você pode adorar ao Senhor Jesus, você pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Jó, cercado como ele estava, aleluia, e ele servia a Deus por ouvir falar. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Deus, ele vai provar a Jó, aleluia, assim como Moisés, irmãos, diante de Faraó, diante das 10 pragas, Deus provava a Faraó. E diante do processo que Jó ele passava, ele tinha, aleluia, também como provação os seus 3 amigos. Ele faz Bildade e Zoar. Às vezes na nossa vida, nós queremos que Deus ele age da forma que nós queremos, e Deus ele não age da forma que nós queremos, mas da forma que Ele quer. A Bíblia diz que no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, Deus vai dizer para o profeta Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. E Jeremias, descendo à casa do oleiro, a Bíblia diz, aleluia, que ele olha o vaso na mão do oleiro, e de repente aquele vaso ele se quebra na mão do oleiro. Deus vai dizer para o profeta Jeremias: assim sois vós nas minhas mãos. Aleluia. A igreja está aqui nessa noite. Aleluia. Deus ele nos prova, e a aprovação de Deus não é conforme nós queremos, mas da forma que Ele quer, para que nós sejamos um vaso de honra. Mas os 3, glória a Deus, desse eu continuo. Aleluia, irmão Vandinho. É bem verdade, quando alguém olha para um cristão, ele vai dizer: eu quero ser como aquele varão, como aquela varoa, mas não sabe o processo que ele passa na mão do Senhor. Porque assim, irmãos, nós queremos que Deus ele venha fazer a nossa vontade, o nosso querer, e estamos dentro do processo, estamos dentro de uma guerra, estamos dentro de crises. Aleluia. É Deus nos fazendo como um vaso de honra. Aleluia. Uma certa vez um amigo ele me disse: eu queria ser como você, Marcinho. As coisas para você parece que, aleluia, dão mais certo. Às vezes nós queremos ser como alguém, mas não sabemos o processo, a guerra, a crise que essa pessoa está passando. Jó ele teve um início, ele tem o seu meio e ele tem o fim. Aleluia. E Jó simplesmente, aleluia, ele era uma criatura, e Deus ele era o Criador. Glória a Deus. Jó estava sendo regido no seu processo pela mão de Deus.
A Bíblia diz que, aleluia, a mão do Senhor, aleluia, sustentava Moisés diante do povo a qual estava cativo. Aleluia, não era a força da mão de Moisés, mas era a força da mão do Senhor. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, que veio a este lugar para adorar ao Senhor, para congregar. Se você chegou até o dia de hoje, não foi com a sua força, não foi com o seu intelecto, com a sua inteligência, mas foi com a mão do Senhor. E Ele nos trouxe aqui nessa noite para renovar a nossa fé. Ele nos trouxe aqui nessa noite, aleluia, para nos fazer, aleluia, ser mais crente em Cristo Jesus, porque as aflições dessa vida não se comparam com o que está preparado para aqueles que perseveram na presença do Senhor. Está aquecendo. Nós entramos, irmãos, por essas portas, querendo que o culto seja da forma que nós queremos. Aleluia, mas existem processos aqui nessa noite, processos dolorosos, aleluia, que os nossos olhos humanos não estão enxergando, mas os olhos de Deus estão sobre a tua casa, os olhos de Deus estão sobre o teu trabalho, os olhos de Deus estão sobre a tua enfermidade. E Deus me trouxe aqui nessa noite para ser profeta através dessa palavra. Receba no teu coração nessa noite essa palavra, aleluia. Rasgue as suas vestes, aleluia, se prostre diante de Deus e adore a Ele nessa noite. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Quando nós, irmãos, lemos o livro de Jó, estudamos, aleluia, lemos a letra, mas o que vivifica é o Espírito. Aleluia. Eu ouvi aqui uma letra, aqui sim. A letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia, Jó estava cheio de Deus. A igreja está cheia de Deus aqui nessa noite. Jó estava cheio de Deus. A igreja está cheia de Deus aqui nessa noite. Não caminhamos por vista, mas caminhamos por fé. Você entrou enfermo, você vai sair daqui curado. O seu casamento está em crise. Aleluia, existem dissensões dentro do teu lar. Aleluia, mas você vai sair daqui com o teu casamento restaurado. Aleluia, se você entrou aqui com crise financeira, Deus está me usando aqui nessa noite para profetizar. Aleluia, o tempo da crise vai chegar ao fim nessa noite para aquele que crê, para aquele que crê, para aquele que crê. Aleluia, existe uma mesa espiritual. Aleluia, quando nós, irmãos, ouvimos Deus falar de coração segundo o coração de Deus, aleluia, não existe a inimizade dentro do nosso coração. Se os irmãos forem ler os 3 amigos de Jó exortando ele, aleluia, nesse processo, nessa crise espiritual, os irmãos vão perceber que Jó ele prepara uma mesa e convida os seus amigos para cear com ele. Generosidade, aleluia, é o que nós temos que ter no nosso coração. A crise
que nós estamos passando não é porque o pastor está sendo duro demais. A crise que estamos passando, aleluia, não é porque o nosso amigo de banco que está sentado do nosso lado, aleluia, como servo do Senhor, aleluia, não é uma pedra de tropeço no nosso sapato, aleluia, tem coração generoso aqui nessa noite. O olho de Deus está contemplando o teu coração nessa noite. Quem veio para o culto adorar não é mais somente mais uma quinta-feira, não é somente mais uma tabela de culto, oh glória, mas é a vitória da igreja. Quem veio quando fala de humilhação, eu preparei um esboço aqui, mas quando vai falar de humilhação, de humildade, a Bíblia diz que Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. Mas quando chega nos pés de Pedro, Pedro vai dizer: os meus pés o Senhor não lava. Jesus vai dizer: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo no reino. Pedro, então não lava só os pés, mas lava todo o corpo. Aleluia, Deus ele quer trazer resposta aqui nessa noite. Aleluia, Deus ele quer trazer resposta do céu aqui nessa noite. O que eu tenho que fazer? Me humilhar, me prostrar diante, aleluia, dos pés do Todo-Poderoso. Quer sair daqui vitorioso? Quer sair daqui vitorioso? Se humilha, se humilha, se humilha, se humilha, se humilha. Aleluia. No versículo 6, irmãos, no capítulo 1, aleluia, é vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e sua mão direita e a sua mão esquerda. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, irmãos? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas o leão da tribo de Judá está aqui. O leão da tribo de Judá está aqui nessa noite. Aleluia, não temas, porque o leão da tribo de Judá, ele cuida da sua igreja na terra. Aleluia, e como a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a graça nos alcançou. Tendo todos nós pecando, destituído, estávamos na glória de Deus, mas a graça nos alcançou pela morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê, faz um sinal com a tua mão de adoração ao Senhor. Adora Ele, porque só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Somos criatura e Deus ele é o Criador. A sabedoria, ela não vem do homem, mas ela vem do Senhor. Quem veio adorar, quem veio adorar, quem veio adorar, quem veio adorar, quem veio adorar. Agora, 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 o Espírito do Senhor está passando por aqui. Agora, 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 aleluia. O Espírito está sobre o altar, o Espírito está sobre a igreja. Agora, 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 agora. Há uma presença aqui, irmãos.
Eu estou sentindo a presença aqui. Aleluia. Não é porque o microfone está na minha mão. Aleluia. Eu estou sentindo uma presença aqui nessa noite. Aleluia. É a noite da tua vitória. É a noite da tua vitória. Essa guerra, essa peleja, não tem que guerrear, não tem que pelejar, porque o Senhor peleja. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Nova Brasília é do Senhor. A tua casa, ela é do Senhor. O teu trabalho é do Senhor. Quem crê, quem crê, quem crê. A tua saúde é do Senhor. Não servimos a Deus por vista, mas por fé, por fé, por fé. Aleluia, não é por aquilo que nós vemos, mas é por fé. Quem veio, recebe a tua vitória, receba a tua vitória. No mundo espiritual, a guerra, a peleja, aleluia, mas Deus está pelejando, Deus está pelejando, Deus está pelejando. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Cadê os profetas de Deus? Cadê as profetisas de Deus nessa noite? Na onipresença do Eterno, Ele vai dar, Ele vai dar. Eu estou sentindo Deus aqui, Marquinhos. Ele vai dar. Na onisciência de Deus, Ele está competente, Ele está indo, Ele está indo. Aleluia, na onipotência de Deus, a potência de Deus está indo. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. A tipologia desse livro, irmãos, é Cristo. A mensagem nessa noite é Cristo, é Cristo. Vira para o teu irmão que está do teu lado nessa noite. É Cristo na tua vida. É Cristo, não é sobre nós, mas é sobre Cristo. É sobre Cristo. Eu sou cheio de Deus aqui nessa noite. É Cristo, é Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele toda a honra e toda a glória. Reinos passam, aleluia, famílias passam, mas a presença de Deus permanece, permanece. Passa, tudo passa, mas a presença não passa. Nós vamos passar, se Deus permitir, outra geração vem. A presença continua, Tiago. A presença continua. Cadê você? Cadê você? Aleluia, o legado fica. Cadê você que veio adorar? Cadê você que veio adorar? Enquanto você adora, eu estou profetizando. Deus está entrando na causa. Enquanto você glorifica, Deus está entrando na causa. O teu telefone vai tocar. O meu bacana vai chegar. A presença vai vir. Não sei quantos dias de oração, mas a presença está aqui. Persevera. A Bíblia diz que Deus vai dizer para Jeremias: ei, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Deus já te conhece. Antes mesmo de nós estarmos sendo gerados, Deus sabia o nosso nome e sobrenome. Deus te conhece. Não precisa ninguém, aleluia, testemunhar por você. Aleluia, você mesmo vai testemunhar o teu milagre. Eu estou cheio de Deus aqui nessa noite. Você vai testemunhar o teu milagre. Receba de Deus nessa noite.
que ora Satanás observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 1, nós lemos aqui: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus e desviado-se do mal. Versículo 18: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito. Versículo 20: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, irmãos. Já estou terminando. Primeira epístola Pedro: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tem humildes aqui nessa noite. Glória a Deus. Humilhai-vos, humilhai-vos debaixo das potente mão do Senhor. Aquele que se humilha, irmãos, Deus exalta. Quem não conhece a passagem de Ana, aleluia, como rival, Penina, e Ana sempre se humilhando, e Deus vai gerar Samuel. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa noite. Aleluia, o Deus Samuel vai chegar, mas é necessário a humilhação, é necessário a humildade, é necessário descermos a casa do oleiro, é necessário que a soberba ela caia por terra, aleluia, o nosso ego inflamado, aleluia, ele tem que cair, e nós temos que adorar aquele que é merecedor de toda honra e de toda glória, quem veio adorar ao Senhor. Temos que parar de endeusar, irmãos, aleluia, aquilo que nós somos, aleluia, porque do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Adorar a quem é digno de toda honra e de toda glória. Você veio adorar a Jesus, você veio adorar a Ele nessa noite. Oh glória, aleluia, somos uma potência aqui nessa noite, se nós unirmos força, aleluia, como um só homem, aleluia, adorando ao Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Mas tem que ter união, tem que ter união, aleluia, para que a bênção do Senhor seja ordenada para sempre. Aleluia, Jesus. Glória, encerrarmos, mais, oh glória, o capítulo 21, oh Jesus, diz assim, irmãos: e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Por gentileza. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Aleluia, se você entrou aqui nessa noite, tem medo de prosperar, irmãos, Hebreus capítulo 11, aleluia, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, o sonho que você um dia sonhou, aleluia, o projeto que um dia você projetou, talvez pelos embaraços da vida, aleluia, tenha se perdido pelo caminho. Aleluia, eu quero ser profeta de Deus nessa noite. Os seus sonhos vão ser realizados, os seus projetos serão realizados. Tem mãos levantando nessa noite, aleluia, se você crer nessa noite, Deus vai realizar, porque é suor do teu rosto e Deus
juntamente com o sonho de Deus. Aleluia. Quando nós sonhamos, irmãos, com Deus, aleluia, o vento pode até soprar. Oh meu Deus do céu, aleluia, as coisas parecem que estão indo de mal a pior, mas se Deus está no barco, Ele vai realizar. Tem mãos levantando. Oh glória, nessa noite é noite, aleluia, da quinta profética. Deus é Deus. Verdade, Deus. De louvor só. Aleluia, nós estamos numa quinta-feira profética, irmãos. O livro de Jó, aleluia, é um livro tremendo, porque nós sabemos no mundo espiritual, que Satanás, ele arquitetou contra a tua casa, contra o teu trabalho, oh meu Deus do céu, contra a tua saúde. Mas se você crê aqui nessa noite, aleluia, você vai sair daqui restaurado. Aleluia, o capítulo 22 vai dizer: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 2, versículo 10. Olha aí, não tenho nada contra as mulheres não, pelo amor de Deus. Capítulo 2, versículo 10. Só mais esse aí, meu amado. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. Mas ele me disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto, Jó, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Se coloque de pé, por gentileza. Se você sentir vontade de vir na frente, venha. Isso aí, bom, vai estar louvando nessa quinta-feira profética. Eu não sei como que você reagiu a essa mensagem nessa noite. Aleluia, já tem gente vindo na frente. Você é lindo demais. Aleluia. Você que é da igreja também aqui, aleluia, que tem algo, aleluia, que está diante dos olhos de Deus. Louvado. Os pastores estarão orando por você nessa noite. Motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Tem fé, Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele tudo. Por isso aqui é uma eternidade que ao longo de você já sofre com Você não tem motivos de perder seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? aleluia, nós somos Eu vou simples pregador nessa noite, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu vou adorar. Deus de Deus, Às vezes eu meu casamento estava em pessoa que está aqui à frente, ó Deus, vem, ó Deus, com fé, crendo
crendo que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Pai, eu não sei aonde, ó Deus, é a dor, eu não sei aonde, Senhor, é a causa que precisa de uma intervenção divina, mas o Senhor sabe. E esta é uma noite, ó Deus, que o Senhor preparou para a vida dos teus filhos. Toca, Senhor, toca nesse coração, toca nesta mente, entra com providência, Senhor, pois a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. Abençoa a vida dos teus filhos, a saúde, Senhor, todas as áreas. É o que nós pedimos, ó Deus, com fé, crendo que o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e divina consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus. A igreja diz Até o próximo vídeo. Tchau.